Antes do encontro com o Lula, Hugo Motta e Davi Alcolumbre voltam a se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O objetivo, mais uma vez, foi discutir o impasse causado pela derrubada do decreto que elevaria o IOF. A reunião também contou com a presença da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ou seja, todo mundo que chamou aquele encontro de histórico, né? Aquele encontro que terminou numa bela de uma traição de Hugo Motta e companhia a Fernando Haddad, estavam lá. Ô João Pedro Melo, eu sempre achei que o político é um ser diferente de nós, né? É diferente. Os caras tratam a traição assim, se eu traio a Sheila, né, aqui, traio profissionalmente dizendo, né, a gente combina uma coisa e aí na hora eu faço deliberadamente uma coisa completamente diferente que prejudica ela perante aqui a diretoria, os chefes, o quarto andar. A Sheila nunca mais vai falar comigo. Se é que não vai me demitir. Enfim, vai criar-se uma animosidade ali que vai demorar anos pra... Mas político não é assim. Político fala assim, olha só, ele me traiu, né? Mas se ele não tivesse traído, talvez eu traísse antes. Isso, tapinha nas costas jogo, e segue o jogo. O Charles de Gaulle que falava que a traição é a primeira obrigação do político. É assim, João Pedro, eles se encontram sem mágoas e bola pra frente, vamos ao próximo acordo, o importante é, enfim, tocar a vida? Bom dia pra você, JP. Bom dia, Megali. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, aparentemente sim, viu? Ontem a gente teve esse encontro que foi convocado por Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. Inicialmente era com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também foi convidado. E Haddad já tem falado sobre isso, né, recentemente, de que é preciso seguir em frente, que essa traição ficou no passado e que ele avalia que a situação agora é de discussão, momento de analisar o que pode ser feito com relação ao IOF. E ontem foi o primeiro passo disso, viu? Esse encontro entre essas personalidades da capital do país, exatamente para aumentar a arrecadação e, claro, apresentar ao Congresso uma alternativa com relação ao IOF para que a meta fiscal desse ano seja cumprida. Essa reunião está marcando, então, esse movimento do Palácio do Planalto de retomar o discurso ou a conversa com o Congresso e até agora uma reunião com o presidente Lula não está descartada. Está marcada, então, para o dia 15, aquela reunião de conciliação entre os poderes, uma reunião marcada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que vai discutir, obviamente, o IOF. O próprio Moraes reconheceu recentemente que cabe ao presidente da República editar decretos, e nesse caso, decretos também sobre o IOF. Só que ele também não tirou o mérito do que foi apresentado, analisado pelo Congresso, apontando dúvidas sobre um possível desvio de finalidade dessa norma, que foi o que apontou a Advocacia Geral da União naquele recurso que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O fato é o seguinte, pessoal, que esse assunto, essa situação, acaba respingando em alguns projetos que estão na mesa do presidente Lula, aguardando sanção. Entre eles, a gente tem aquele que aumenta o número de deputados, saltando de 513 para 531, e o presidente Lula já falou que não vai sancionar esse texto. Com isso, ontem, Davi Alcolumbre declarou o seguinte, que caberá a ele, então, promulgar essa matéria, ele como presidente do Congresso Nacional. E aí, esse custo, esse gasto vai cair no colo do próprio Congresso. Porque a gente está falando aqui ao longo de toda a semana que essa medida vai ter um custo de 65 milhões de reais por ano aos cofres públicos. O governo fala em cortar na própria carne, em evitar gastos nesse sentido, e o Congresso, portanto, terá que promulgar essa matéria e, com isso, assumir aí que está gastando um pouquinho mais do que devia.